É interessante, né? Lula começou a governar depois de eleito e antes de tomar posse, quando teve a oportunidade de retirar do teto de gastos um volume grande de recursos que permitiu que vários programas sociais retornassem com destaque para o Bolsa Família. Então, aquela medida foi uma medida já governamental importante. A segunda medida está em processo de aprovação, já teve a sua votação na Câmara e no Senado, que é o arcabouço fiscal, que é um teto de gastos de um governo de esquerda, né? Digamos assim, um teto de gastos de um governo de direita é um teto mais rigoroso que, teoricamente, né? Porque o nosso teto de gastos acabou que não foi executado, mas o que se esperaria de um teto de gastos de um governo de direita seria um teto mais rigoroso. O teto de gastos, que leva o nome de arcabouço, ele é bem mais flexível. É um teto de gastos que depende, para ser cumprido, do aumento da arrecadação e depende de crescimento econômico, né? Então, ele está em processo de aprovação. E a terceira medida importante, eu diria, nesse início de governo Lula, caminha para ser a reforma tributária. O relator já leu o primeiro relatório dela, vamos ver quais serão as negociações, né? Quanto mais profunda for a reforma tributária, e aí é claro que a gente pode discutir o que significa uma reforma profunda, melhor para o país, né? A reforma tributária não é algo simples, é algo que, para ser aprovado, vai precisar, de fato, do empenho do presidente da República, do empenho do governo, do Poder Executivo. Até agora, nossos legisladores, existe, né, entre os principais líderes da Câmara e do Senado, já há anos, né, uma certa ideia, um certo consenso que é preciso reformar os tributos no Brasil. Certamente, a simplificação seria fundamental, né? Agora, ninguém consegue fazer sem o apoio do Poder Executivo, sem o interesse do Poder Executivo. Então, eu diria que essas três medidas são medidas fundamentais para o sucesso do governo, para Lula governar, né? Nós tivemos aí no primeiro TRI um crescimento econômico acima das expectativas, por razões matemáticas, razões estatísticas, né? Você tem o crescimento medido em 4 TRIs e você tem, né, o peso do primeiro TRI é sempre maior no crescimento final, no final do ano, né? Porque você sempre está calculando TRI sobre TRI, né? Então, se você cresce muito no primeiro TRI, você já contrata um crescimento grande ao final do ano, é o que nós teremos, ainda que os juros sejam altos. Então, a gente está tendo a inflação em queda, a inflação sob controle, com crescimento alto, o que é muito bom para o país. Eu acho que Lula ele aceita perder votações na Câmara, né? Eu acho que ele... Por quê? Porque Lula não deseja ceder tudo que Arthur Lira demanda. Você começou o seu questionamento falando do Ministério da Saúde. Acho que há uma avaliação da parte de Lula e do PT que Arthur Lira, ele, em termos de demanda, ele é muito demandante, talvez até mesmo insaciável, dentro daquele ditado, da mão que é o braço. Então, você não pode ficar cedendo demais para o Arthur Lira. Você pode, deve ceder, mas você vai cedendo aos poucos, lentamente, e você não vai dando tudo, né? E para que Lula se comporte dessa forma, o Poder Executivo se comporte dessa forma, você tem que aceitar ser derrotado na Câmara, uma vez que Arthur Lira é muito poderoso como presidente do Senado. A distribuição dos ministérios foi presidente da Câmara. A distribuição dos ministérios foi uma distribuição mais favorável ao Senado do que à Câmara. Então é compreensível esse governismo maior do Senado Federal. Na Câmara dos Deputados, eu comecei, quando você pediu para fazer uma contextualização, eu comecei falando do que já foi aprovado pela Câmara antes de Lula tomar posse, tudo que foi excetuado do teto de gastos, agora o arcabouço fiscal, que está na sua fase final, a provável reforma tributária. Então, eu acho que é isso que Lula precisa. E, eventualmente, ele ganha ou perde alguma votação, mas ele não tem que ceder tudo para Arthur Lira. Então, basicamente, é assim que eu estou vendo o cenário, né? Ele não vai ceder e ele aceita ser derrotado. Eu acho que é uma ousadia da parte de Lula, né? Ele diz, olha, Arthur Lira, vote aí, vote do jeito que você quiser. Note o seguinte, os deputados, no ano passado, eles tinham, em emendas obrigatórias, eles tinham 19 milhões. Imagina o que é você, Conde, deputado federal, ter 19 milhões de dotações orçamentárias impositivas, né? Esse ano, os deputados têm 30 milhões. Quer dizer, não é que quase tenham dobrado, mas aumentou muito, aumentou mais de 60% a dotação orçamentária impositiva dos deputados. Isso graças a Arthur Lira. Então, os deputados são muito devedores de Arthur Lira, né? Se você fosse lá um deputado que tivesse saído 19 milhões para 30 milhões, você teria dificuldade de votar contra um pedido de Arthur Lira, tá? Então, é muito difícil enfrentar Arthur Lira. O próximo presidente da Câmara, quem quer que seja, pode ser até alguém com apoio de Arthur Lira, será diferente dele. E aí o governo diz, bom, aí talvez eu envie mais proposições legislativas. Eu acho que o governo está basicamente fazendo isso. Quer dizer, é uma governabilidade mais frouxa. A gente tem que pensar o seguinte, no primeiro mandato de Lula, Lula teve como presidente da Câmara alguém do PT de São Paulo, João Paulo Cunha. E agora ele tem alguém
de um partido que nada tem a ver com o PT, do Nordeste, Alagoas. Então, é alguém muito diferente, alguém que tem uma conversa muito mais complicada com Lula. Tá? Então, é uma governabilidade, de fato, mais turbulenta, na qual o governo não vai sair conseguindo aprovando tudo que ele quer.